terceiro ano A, terceiro ano B. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vim aqui gravar essa videoaula, né? Na verdade uma conversa, mesmo que sendo unilateral, porque só eu estou falando. Meu intuito era inicialmente fazer uma aula virtual com vocês, mas eu tive problemas com o meu notebook, com o meu celular, então a saída foi gravar esse vídeo. E o que vale é a intenção, eu vou tentar ser o mais claro possível na abordagem. Eu vou falar um pouco sobre o desafio Nota 1000 da semana e também da atividade que vai para o Google Classroom desta semana, tá certo? Começando pelo desafio Nota 1000, certo? O tema dessa semana é Rompendo o Silêncio, proteção às mulheres vítimas da violência doméstica no Brasil. E aí a gente começa refletindo, pensando o quanto esse processo de violências, de objetificação do corpo da mulher, ele é histórico, certo? Ele é histórico. No Paquistão e no Afeganistão, esses dois países, eles são adeptos da religião hinduísta, né? O hindu. E lá, essa religião, ela diz, entre outras coisas, que para que a alma das pessoas, a alma dos pais, né? Dos pais e da mãe, né? Consequentemente, tenham paz após a morte, é necessário que o menino, o filho homem, ele acenda a pira, certo? No momento que eles falecem. E caso não tenha esse filho homem para acender essa pira, para fazer esse momento durante o enterro, né, dos entes queridos, do patriarcado, da família, então a alma está condenada a vagar pelo mundo e ela jamais vai encontrar o nirvana, ela não vai encontrar o paraíso, ela vai acontecer que ela vai se reencarnar em seres considerados inferiores. Então, nascer mulher, nascer menina naquele país, né, é condenação. É condenação tanto para a menina, que não vai ser tratada da melhor forma, como também para a família, né, que está delegada a sofrer para a eternidade após a morte. É isso que diz a religião hindu, certo? Na Índia, uma situação parecida, né? A mulher lá também, foi durante muito tempo extremamente discriminada, as viúvas sobretudo. No momento que o homem falecia, que ele morria, ele ia ser cremado, então a mulher também, a viúva, ia também para a fogueira e ela era queimada viva, praticamente viva ou desmaiada. Então, ela não tinha direito a continuar seguindo com a vida dela. Então, a gente percebe o quanto a cultura, o quanto as religiões influenciam de forma a minimizar, a questionar e a levar sofrimento para as mulheres, né, em todo o mundo. Em Moçambique e na Nigéria, sobretudo em Moçambique, as mulheres lá vivem induzidas ainda à prática do lobolo. O que é isso? Elas, na maioria das vezes, não têm o direito de escolher com quem vão casar, com quem vão manter um relacionamento. Então, as famílias fazem do casamento para elas um negócio. Então, se a moça é extremamente bem educada, se ela sabe cuidar bem da casa, ela tem um alto valor. Então, os familiares negociam entre si e ela é trocada, né, nessa relação matrimonial. Ela é trocada, a moça é trocada por um rebanho de ovelhas, que tem muito valor, né, na cultura, na agricultura, na pecuária. É trocada por um rebanho de vacas, 5, 6 vacas leiteiras. Então, lá, a mulher, o corpo dessa mulher é extremamente objetificado, não é verdade? E assim como na Nigéria. A Nigéria, por muito tempo, até 2018, era prática lá a circuncisão. Ou seja, as meninas ainda com 2, 3 anos de idade, elas
eram induzidas, obrigadas, na verdade, a participar de rituais onde eles retiravam parte da genitália dessas meninas, porque para a mulher é negado o prazer. O prazer carnal é uma coisa suja, né? Então a mulher, ela não deve se sujar dessa forma. Só quem pode ter prazer e ter essa alegria dentro do relacionamento matrimonial é a figura masculina. Então a gente pensa em todas essas questões, em todas essas violências que a mulher está predisposta no mundo afora, e a gente vem agora para a contemporaneidade, a gente pensa no espaço que é delegado à mulher no nosso país. Infelizmente, nós ainda vivemos sobre as sombras do machismo revelador, do machismo injusto, que coloca a mulher em um lugar de subalternidade perante os homens. É claro que as lutas, todas as lutas, os feminismos, eles têm ajudado a que as mulheres sejam reconhecidas como cidadãs, né? Que nos últimos anos, nos últimos 70 anos, elas adquiriram direitos políticos, elas podem votar, elas podem trabalhar, não é verdade? Mas até pouco tempo, até metade do século passado, do século XX, até os anos 50, dificilmente você veria uma mulher dando aula, dificilmente você veria uma mulher num posto médico, né? Então, foram necessárias todas essas estratégias de lutas para que elas adquirissem espaço. Contudo, mesmo elas tendo um elevado grau de estudo, sendo elas ricas ou pobres, muitas delas em nosso país, elas enfrentam uma violência doméstica, né? E essa violência doméstica, ela age de muitas formas, né? Tem uma pesquisadora chamada Monckton Smith, ela é uma pesquisadora britânica, que ela vai discorrer e ela vai dizer que a violência doméstica, ela não ocorre somente quando o marido ou o namorado, né, dá um soco no rosto da mulher, da esposa, da namorada. Não é assim, não é somente isso a violência doméstica. Ela ocorre quando ele diz: olhe, sem mim você não é nada, certo? Então você não tem um emprego, você não consegue se sustentar sozinha. Então a violência doméstica, ela está também subordinada às questões financeiras, né? Utiliza-se o meio socioeconômico para atrelar a mulher ao seu lado, né? Alguns homens fazem isso. A violência doméstica, né, ela ocorre também quando esse homem utiliza meios e estratégias de separar de afastar a mulher, a esposa, a namorada da família, né? E ele consegue manipulá-la de tal forma que ela se afasta da família, se afasta dos amigos, e em determinado momento da vida ela vai se ver isolada, né? E aí começa todo o repertório de humilhações, de chantagem emocional e até mesmo de agressões físicas, né? Porque ele pensa: você não tem mais nada, você não tem família, você não tem amigos, você não tem a quem recorrer. Então, a gente vê, eu estou aqui com a pesquisa do jornal O Estado de Minas Gerais, que, de acordo com esse jornal, 45 mil mulheres denunciaram o abuso durante esse período da pandemia, esse período da quarentena, do isolamento que nós estamos vivenciando. 45 mil mulheres denunciaram, isso somente em Minas Gerais, não é? Se a gente for para o Brasil, certamente os índices serão muito maiores. Então, a gente reflete e coloca em evidência essa necessidade, esse questionamento, né, de por que ainda a violência doméstica ele ser um problema, e ainda por que tende-se muitas vezes a questionar o lugar de fala da vítima, né? Aí eu lembro a vocês de um caso que ocorreu lá em 2016 com a modelo brasileira Luísa Brunet. Ela foi agredida, né? Luísa Brunet, que é uma mulher
socialmente prestigiada, né? Ela está num lugar de poder, né? Ela tem dinheiro, é uma mulher que tem recursos e ela enfrentou muitos discursos dizendo que ela era somente uma questão de marketing, era um alpinismo social, era busca de extrair dinheiro do seu cônjuge, e a gente reflete, eu peço a vocês para refletirem mais uma vez sobre os discursos, né, que a gente emite no julgamento das pessoas, né? Então veja, a violência doméstica, ela está alocada não somente no espaço de pobreza, né? Não é somente aquelas pessoas pobres que estão acostumadas, botas umas aspas bem grandes, com esse tipo de violência, mas ela atinge também pessoas ricas, pessoas pobres, de classe média, pessoas ricas. Elas atingem todos os graus e todas as classes de mulheres em nosso país, né? E para isso é necessário que se estabeleçam redes de ajuda, que não é necessariamente somente voltada para a ajuda policial, pode ser ajuda dentro da escola através de campanhas, pode ser ajuda de assistência. Você percebe a sua vizinha, ela não tem nada em casa, então você vai ajudar de alguma forma. E a gente tem que destruir totalmente esse ideal e essa frase que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Se mete uma colher enorme, sim, porque para a violência a gente não deve passar pano de forma alguma. Bem, eu espero que tenha ficado um pouco claro, certo? Essa pequena discussão sobre a necessidade de se romper o silêncio, né? A necessidade da proteção às mulheres vítimas da... Sobre o desafio da redação Nota 1000 dessa semana, eu vou falar agora com vocês sobre as atividades do Google Classroom, certo? Então, essa semana nós vamos tentar voltar um pouquinho aos conteúdos que nós iniciamos, né, com o ano letivo, mas tivemos que dar essa pausa devido a todo esse momento de pandemia, esse distanciamento que nós estamos vivenciando, né, infelizmente. Então, vocês vão encontrar lá na plataforma uma atividade que vai pedir para vocês relembrarem, certo? Aqueles conceitos de linguagem literária e linguagem não literária. Relembrando, né? A linguagem literária é aquela linguagem que não tem compromisso com a verdade, né? Ela é uma linguagem de entretenimento, é a ficção, é a representação do belo, é a representação da arte, né? E a linguagem não literária, essa sim tem compromisso com a verdade, certo? Então ela é a representação das notícias, da reportagem, das charges, né? Que são essas ilustrações que tem a função de criticar um dado momento, que alguma coisa, alguma situação que nós estamos vivenciando no momento, na atualidade. O gênero não literário, uma bula de remédio, né? Uma conta de luz, tudo isso, uma receita, né? Então, tudo isso pertence a esse grupo do texto não literário. Então, vocês vão ter que voltar, né? Lembrem do que eu estou dizendo aqui. Nós vamos relembrar também, então, o texto literário. E dentro do texto literário, vocês vão encontrar lá um poema de Mário de Andrade, porque nós vamos voltar ao modernismo, certo? Então, lembrado, o modernismo é esse movimento que busca uma crítica, né, à literatura que está pautada lá no século XIX, essa literatura que só quer representar o belo, né, que só quer representar a elite, só quer representar um olhar, um único tipo de olhar, né, é a fala do poder. Então, o modernismo, ele vai criticar e ele vai tentar romper com esse elitismo, e Ode ao Burguês é justamente isso. Mário de Andrade, em 1922, ele apresentou essa obra lá com a Pauliceia Desvairada, e ele questionou, né, o quanto a elite
muitas vezes ela é hipócrita, né? E ele atacou essa elite e ele vai dizer que nós temos, né, em nossas sociedades condições, né? Homens que vêm do povo, mas que querem se transfigurar e mudar seu modo e esquecem as suas raízes. Ele vai colocar, vai pontuar através de uma literatura e de um texto que traz as marcas da oralidade, certo? As marcas da fala. E que dessa forma vai se afastar do modelo parnasiano, que queria somente essa representação da fala acadêmica, né? Dessa fala pautada na gramática normativa da língua portuguesa. Então, lembrem disso quando vocês forem responder às atividades. Vai ter lá uma charge, vai ter lá esse poema de Mário de Andrade refletindo o modernismo, e vocês vão refletir então sobre essa linguagem literária e essa linguagem não literária. Eu relembro a vocês da necessidade de vocês acompanharem as atividades do Google Classroom e tentar resolvendo, mesmo que sejam aos poucos. Tem muito aluno que iniciou, depois se afastou, não respondeu mais, então retorne, vão fazendo aos poucos. Eu sei que é um momento que nós estamos vivenciando, é um momento difícil, mas vocês vão... a gente vai ter que se adaptar, né? Então vai ter o aplicativo do Paraíba Educa, vocês vão ter como responder às atividades, quem não estava tendo acesso a elas por falta de internet, então as operadoras agora vão disponibilizar para vocês através do site, vocês baixam o aplicativo Paraíba Educa. Tentem responder e vamos lá, gente, todos juntos nós vamos conseguir.